Se ele é baiano, agora que eu quero ver. Se ele é baiano, agora que eu quero ver. Comer pimenta da costa com azeite de dendê. Comer pimenta da costa com azeite de dendê. Se ele é baiano, agora que eu quero ver. Se ele é baiano, agora que eu quero ver. Comer pimenta da costa com azeite de dendê. Comer pimenta da costa com azeite de dendê. Salve meu povo, salve meus irmãos, salve minhas irmãs, meu bom dia a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do canal Você e o Seu Sagrado. É isso mesmo. O vídeo de hoje já começa nesse ritmo, né? Nesse ritmo do povo da Bahia. Mas, coincidentemente, por que o povo fala que é o povo da Bahia? Sabendo que se refere a esse povo, é o povo da Baia. Mas por que Baia e por que Bahia? Porque as pessoas acabaram fazendo uma junção achando que a Bahia seria a Bahia do estado da Bahia, tá bom? A Bahia de São Salvador. Pois é, não é. O povo que trabalha nessa linha da Bahia, eles nada mais menos, né, que é o povo que trabalha numa região, numa costa, podemos dizer assim, numa junção, no final ou no início da água, né, que podemos dizer que pode ser o início da água salgada ou da água doce, que é uma crosta como se fosse, vamos colocar assim, uma crosta de parede de pedregulhos, né? Como se fizesse uma letra U gigante, né? Gigantesca essa letra U, e ali a água fazendo aquela junção. Ali é a costa, ali é a baia onde o povo trabalhador trabalha. Por isso que foi falado que o povo trabalhador. Por isso que vem aquele ponto, né? Aquele ponto que todo mundo conhece, todo mundo gosta e é uma referência, né? Para esse povo baiano. Pois é, que ponto é esse? Bahia, ô África, vem cá nos ajudar. Pois é, Bahia, ô África, tá dizendo que esse ponto da Bahia é na África, meu povo, não é São Salvador, não é do estado da Bahia. Mas fizeram essa junção. Mas por que então o povo fala que os baianos viveram da Bahia, da terra da Bahia e se identifica com a Bahia? Porque muitas das vezes esse povo baiano realmente que fizeram essa passagem, que já não estão mais entre a gente, que hoje eles voltaram como espírito, né? Povo trabalhador para poder estar dando direcionamento, quebrando as magias, as demandas, né? As mandingas. Muitas das vezes esse povo realmente veio da Bahia. Mas não quer dizer que esse povo, tá? É o mesmo direcionamento que estava dando lá no início, lá da onde vem realmente, da onde vem a Baia, que não é a Bahia. A Bahia, tá? Ela é escrita com H, Bahia, com H, Salvador. Bahia da África, onde é referido a letra, é Bahia sem a letra H. Pois é. Eu trabalho com um baiano, e esse baiano ele se chama Baiano Serineu. Quem conhece ele, né, teve o prazer de poder conhecer e conversar com ele, sabe que ele é um baiano maravilhoso, é um baiano que, né, ele cativa muitas pessoas, ele conversa bastante, ele fala, ele explica, ele ensina, né? Por quê? Porque é um baiano que ele é um baiano do reino de Lira. Todo povo que é do reino de Lira é um povo que gosta de falar, gosta de conversar, gosta de ensinar. É um povo que fala, que sabe que são para cima, sabe? É um espírito para cima, um espírito que
tá sempre em tom de brincadeira, mas também tem a hora exata de puxar a orelha. Povo de Lira. Esse baiano, o reino desse baiano, sim, ele é do reino de Lira. Pois é. Quando eu comecei a sentir as minhas primeiras vibrações, podemos dizer assim, né, com esse baiano, isso já faz 20 anos ou mais, né? Eu estava na casa da minha madrinha, né, minha madrinha Leila, ela que me fez no santo, né? E eu estava praticamente no meu início lá atrás, vou colocar uns 25 anos mais ou menos atrás. Eu estava na minha iniciação, né, na Umbanda, no qual eu me adentrei. E a minha madrinha, ela trabalhava muito com um baiano, né, que era um dos, podemos dizer assim, dos guias dela, chefe, né, que era o baiano Seu Antônio dos Reis. Minha madrinha Leila, todas as vezes, ou muitas das vezes, né, quando ela abria gira, ela sempre vinha esse baiano chamado Seu Antônio dos Reis, sempre, 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 sempre. Uma certa vez, eu estava, né, nos trabalhos, Seu Antônio dos Reis já estava em terra, ele já estava trabalhando, estava atendendo o povo e tal. Enfim. E eu acabei sentindo essa vibração desse baiano. Só que eu não sabia que era o baiano, né? Eu acabei sentindo aquela vibração, eu percebi que alguma coisa estava estranha, mas, né, você no início, você não sabe se é, se não é, você fica sem saber se você vai para frente, se você vai para trás, se você abre o olho, se você fecha o olho, se você levanta a mão, se você levanta a outra mão, se você dá risada, se você não dá risada. Por quê? Porque a nossa cabeça, ela tem muito ponto de interrogação, a verdade é essa, muito ponto de interrogação. Será que sou eu mesmo? Você fica meio que sem saber. O povo no início do desenvolvimento, vocês podem até me corrigir, mas tem muita dúvida, será que sou eu mesmo? Será que é a entidade? Né? Até que eu estava no meu canto, esse baiano, né, o baiano da minha madrinha Leila, Seu Antônio dos Reis, ele veio até a mim, e eu, né, tudo seria pimpão, achando que estava tudo bem, tudo mil maravilhas, não estava. Por que que não estava? Porque eu estava incorporado com um baiano e eu nem sabia que eu estava incorporado com o baiano, né? A minha madrinha, ela é uma daquelas médiums, né, do tempo antigo. A incorporação dela é uma incorporação inconsciente, né? E muitos médiums hoje são semiconscientes, né, ou 100% consciente. Né? E esse baiano Cirineu, esse baiano Seu Antônio dos Reis, quando ele veio até a mim, eu estava enxergando tudo que estava acontecendo, eu estava ouvindo tudo que estava acontecendo. Esse baiano veio até mim, né, Seu Antônio, e começou a falar com um baiano, mas na minha cabeça era eu. Mas por saber, né, dessa mediunidade da minha madrinha, que ela é 100% inconsciente, muitas das vezes ela não sabe o que acontece, ela não vê, né? Eu simplesmente confiei no baiano, porque eu sei que ele é um baiano maravilhoso, Seu Antônio dos Reis. Seu Antônio, ele é um baiano porreta, né? E ele veio até mim. Só que ele veio falar, ô meu cabra, eu já fui atrás de tu umas 2 vezes já, meu velho. E você nada de aparecer, nada de eu conseguir encontrar você. E agora você aparece do nada. Quer dizer, o baiano, Seu Antônio dos Reis, ele já estava tentando puxar esse baiano já algumas vezes para ele poder vir trabalhar na mesma casa, né, da minha madrinha. Automaticamente ele trazendo esse guia, ele ia procurar alguém de dentro do terreiro, né, para ele poder trabalhar. Só que esse baiano do nada, ele se achegou, eu senti a vibração dele, eu não sabia o que era a vibração, não sabia o que era a incorporação, mas acreditei porque o baiano Antônio dos Reis era um baiano muito firme, muito forte. Então se ele falou, tá falado, simples assim. E ele falou, meu amigo Cirineu,
Quanto tempo que a gente já não se fala? Já fui atrás de você muitas das vezes para trazer você para cá e eu não te achava. E na minha cabeça eu falei, caramba, e agora, meu povo? E agora? Eu sei que ele está falando com o Espírito, mas o que eu vou fazer? Nada, eu vou ficar quieto, na minha cabeça. Mas o baiano queria falar e eu travei a minha boca, né? Por não ter a experiência e o entendimento na época, correto? Maravilha. Passou a gira inteira, o baiano ficou lá quietinho, e eu quietinho na minha, sem saber de nada, tal. O baiano foi embora. Quando o baiano foi embora, eu senti que ele foi embora, porque meu corpo deu um tranco pra frente. Eu falei, caramba, então é isso mesmo, opa, tô incorporado, maravilha. Legal. Aí foram passando, né, as giras, foram passando as semanas, foram passando os meses. Esse baiano acabou vindo com uma certa frequência, ele vinha, pegava meu corpo. Ele vinha, pegava o meu corpo. E cada vez mais eu fui sentindo essa conexão, né, do baiano para comigo. Eu comecei a entender que esse baiano, ele chegou simplesmente para poder trabalhar. Ele queria mostrar quem era ele, o que era ele, da onde ele veio e o que ele fazia. Simples, né? Enfim, esse baiano ele foi se achegando, foi dando consulta, foi conversando com um, foi conversando com outro, até que passou meus 10 anos, né, junto praticamente com a minha madrinha, 10, 12 anos com a minha madrinha, eu acabei saindo da casa dela, porque minha madrinha ela não estava nada bem de saúde, né, e eu sentindo que eu precisava dar continuidade, né, no meu caminhar, né, para com a espiritualidade, e também sentia e percebia que eles também estavam cobrando isso. Foi quando eu pedi o meu afastamento da casa, né, para poder seguir a minha espiritualidade, né. E assim foi feito. Eu acabei entrando numa outra casa que estou até hoje, né. Eu ainda não tenho certeza, mas deve ter um pouquinho mais de 10 anos que eu estou nessa casa. E o baiano, desse tempo para cá, ele veio se afirmando, veio trabalhando. Um baiano que gosta de quebrar feitiço, gosta de quebrar trabalho, que é mandado para os consulentes. É um baiano que ele cativa todo mundo, ele sabe conversar, ele sabe entrar, ele sabe sair. Ele gosta muito da bebida dele, da baianinha. Gosta muito de pitar aquele cigarro de palha, né? E é um baiano que toda vez que ele chega forte, chega poderoso. Ele tem um ponto que ele adora chegar nesse ponto, porque acredito eu que é um ponto que ele é um ponto de força que ele adora quando ele chega forte, quando ele ouve esse ponto. E toda vez que ele que é tocado esse ponto, parece que ele fica assim esperando na hora que o ponto, que o Ogan do terreiro começa a tocar esse ponto, né? O Jean, ele começa a tocar esse ponto no terreiro, parece que é um algo que pega assim forte em mim e me empurra para frente, né? E ele vem assim, sabe, com uma força muito grande, e ele vem tipo como se estivesse respondendo esse cantar desse menino que canta lá no terreiro, né? Do Jean, do pessoal que toca os atabaque lá no terreiro. Geralmente são 3 pessoas que tocam o atabaque. O Jean é o menino responsável que linha de frente que faz as cantigas do terreiro, né? Então o baiano ele vem numa força assim, sabe, fora do comum, fora do comum. Então o que acontece, meu povo? Ele é um baiano que ele vem me acompanhando em todo esse tempo. Eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido por esse baiano, tá? Ele não é o meu ancestral até onde eu sei, mas eu fui escolhido por ele. Por isso essa minha honra, né, de ter ele como meu companheiro. Baiano esse que já disse, né, para a consulente que ele estaria comigo
até a última geração, né, da minha família. E ouvir isso e saber disso, isso muito me alegra o coração, sabendo que uma grandiosidade assim tão maravilhosa, né, podemos dizer assim, um espírito desse, uma entidade maravilhosa como essa, dizer, sabe, uma coisa dessa, assim, é complicado. Então, assim, eu fico assim muito feliz, muito lisonjeado mesmo, de verdade. Então, eu venho falando, eu venho aqui, na verdade, falar um pouco desse baiano, né, porque é uma história, assim, gigantesca, né, de tantos feitos, né, que esse baiano fez, de tantas pessoas no qual ele já ajudou, que ele já aconselhou, que ele já fez trabalho, que ele já quebrou trabalho, que ele já fez mandinga, que ele já quebrou mandinga, que ele já tirou dor, porque é um baiano que também ele consegue tirar dor da pessoa que está sentindo dor. Pois é, faz até cirurgia esse baiano. Baiano que faz cirurgia, pois é. E acreditem, é verdade. E é um baiano que ele adora trabalhar com isso. Adora, adora. Né? Adora. Então, assim, eu venho contar rapidamente a história desse baiano. Se eu for para poder contar a história desse baiano, eu fico aqui horas e horas contando o feito dele. Porque para mim, assim, é uma alegria, assim, muito, mas muito grande de saber que o baiano Cirineu, ele é a minha entidade de frente, assim, que ele responde muito, né? Então eu fico assim muito feliz de saber que eu tenho um baiano dessa magnitude, um baiano poderoso, um baiano forte desse jeito. Baiano Cirineu, esse é o nome dele, é o nome de batismo, Baiano Cirineu. O Baiano Cirineu ele não trabalha, podemos dizer, em falanges, né? Ele não tem nome de baiano de falange, ele é um baiano que ele trabalha por si só, é um baiano do interiorzão mesmo, brabo da Bahia, né? E é um baiano que ele trabalha descolado com outras linhas, né? Por isso que ele tem um nome próprio. Perdão. Por isso que ele tem um nome próprio, Baiano Cirineu. Esse é o nome dele, Baiano Cirineu, né? E ele é um baiano que, assim, eu sempre tento fazer um agrado, né, podemos dizer assim, para ele, mas ele é descolado, ele não aceita certas coisas. Eu acabei dando para ele poder fazer esse beberico, né, que nem ele fala, uma cuia, que essa cuia muitas pessoas, quem é de Umbanda já conhece, né, que é como se fosse a metade do coco, daquele coco marrom, serrada ao meio, onde os baianos gostam de tomar a bebida. Para aqueles que não conhecem, não é da religião, essa cuia é um nome, né, chamado de cuia, é como se fosse a metade do coco, cerrado. Então ele acaba se formando uma cuia, né? Onde é colocado a bebida que a entidade gosta de tomar. Então ele pega a cuia e toma. Né? E gosta muito de fumar aquele cigarro de palha. Né? Ele gosta muito. Eu acabei dando para ele também uma bainha, né? Para ele poder colocar a faca dele dentro, que ele gosta de trabalhar com a faca. Né? Mas já tem anos que eu procuro essa faca e eu não acho, não consigo achar. Não consigo achar, tenho vontade de dar um chapéu para ele. E ele fala que não quer chapéu, que o momento certo ele vai me mostrar qual é o chapéu que ele quer. E olha só quantos anos já se passaram eu procurando esse chapéu e eu não acho. Porque assim, é a minha vontade. A entidade, ela não tem esse orgulho. A entidade, ela não precisa da gente, não precisa de nada. Nós precisamos deles, né? Então, quando a gente dá um agrado para a entidade, é o nosso eu, é o nosso querer dar um agrado, fazer algo para nós, né, ficarmos felizes com a reação daquela entidade. Até porque a entidade, ela é viva naquele momento. Ela é viva. Entendeu? Ela é viva. Por que ela bebe? O Baiano Cirineu falou, por que ela bebe? As pessoas falam, não, porque ela está trabalhando, o chakra está trabalhando o consulente, e é isso, é aquilo, porque está fumando, porque ele joga fumaça, porque... Ele falou, não é nada disso, meu povo. Não é nada disso.
O espírito, quando ele morre, muitas das vezes o espírito ele também ele trabalha com os elementos. Sim, trabalha com os elementos, mas muitas das vezes o espírito ele sente falta daquela bebida que ele tomava, ele sente falta daquele cigarro que ele pitava. O espírito também tem as suas vontades, os seus desejos. O espírito também gosta de estar vivo naquele momento. Aí perguntaram para ele, mas baiano, mas por que então que as pessoas, que os espíritos guias jogam a fumaça no consulente, né? Aí ele pegou e falou, porque é simplesmente para poder mascarar, né, aquele cheiro que a pessoa está, né? Para que aquela camuflagem daquele cheiro do cigarro, né? É justamente para aquele espírito obsessor que está seguindo essa pessoa, que está subsidiando essa pessoa, ela passar por essa pessoa quando ela for embora e esse espírito simplesmente não sentiu o cheiro dessa pessoa. Foi por isso que ele deu exemplo a respeito dos perfumes. É isso mesmo. Os perfumes não é só simplesmente para as pessoas ficarem cheirosos, não, mas também é um ponto ritualístico o perfume, para poder mascarar o nosso cheiro, para que o espírito que vem nos seguindo, ele não sinta o nosso cheiro e não nos acompanhe. Porque muitas das vezes esses espíritos, né, eles acabam nos acompanhando de onde quer que a gente passa, pelo nosso cheiro. E quando esse cheiro ele é camuflado, o espírito ele procura você e não te acha e você vai embora. É por isso que muitas das vezes você vê os guias trabalhando dentro do terreiro, né, seja lá qual guia que for, né, e tá baforando ali em cima do consulente, porque ele tá maquiando aquele cheiro do consulente para que aquele espírito que tá seguindo ele, né, porque a partir do momento que o consulente ele entra dentro do terreiro, tem os pontos de forças em cada ponto do terreiro. Então aquele espírito que vem seguindo aquele consulente, ele não pode se adentrar, até porque tem uma tronqueira, tem um ponto de força lá no início da entrada do terreiro. E essa tronqueira não é permitida a entrada dele, então ele fica lá do lado de fora. Então se ele fica do lado de fora, ele já sabe qual é o teu cheiro, na hora que você passar ele pega você de novo e vai te acompanhando. Porque os guias jogam essa fumaça desse cigarro? Assim diz o baiano. Porque quando é jogada essa fumaça, essa pessoa ela fica camuflada com o cheiro do cigarro e quando ele vai embora, esse espírito não sente o cheiro, aquele cheiro que ele está acostumado. E a pessoa vai embora e o espírito fica lá. Simples assim. Pois é. Esse é um dos ensinamentos que Baiano Sirineu adora falar, adora conversar, adora explicar, né? Então, assim, eu tenho muitas histórias, se você for para poder falar do Baiano Sirineu, ao longo desses 20 e tantos anos de privilégio que eu tenho de ter ele ao meu lado, né? Então, sabe, o Baiano Sirineu é um baiano porreta, é um baiano porreta que eu tenho muito amor e carinho por ele. Muito amor e carinho por ele. Essa é a verdade. Então, meu povo, eu vim aqui contar rapidamente um pouco da história desse baiano, que é um baiano formidável. É um baiano formidável. Quem teve assim, o prazer de poder conversar com ele, de conhecer o baiano, sabe que todas essas palavras que eu estou citando aqui não é uma mentira, é uma verdade. Sabe que ele é um baiano sem palavras. Então, essa é a história de hoje, meu povo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem sobre esse vídeo, espero que vocês curtem, se vocês quiserem mandar por algum amigo que de repente passou também por essa experiência, até mesmo lá no início da sua podemos dizer, do seu desenvolvimento, né, ali na espiritualidade. Mande, compartilhe, fala um pouco da experiência que vocês têm com a entidade de vocês, né? De repente, quem sabe alguém daqui do canal já passou também com esse baiano maravilhoso, sabe que
Ele é um baiano que ele gosta de orientar, de falar. Explica, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Fala um pouco dele, tá bom? Tenho certeza que ele vai acompanhar tudo. Porque se as pessoas acham que as entidades, né, elas são burras, elas não sabem do que a gente conversa, do que a gente fala, do que a gente escreve, vocês estão muito enganados, meu povo. Os espíritos, eles sabem de tudo. Quem não sabe, somos nós. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Então, ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Meu Mojuba, ficam todos bem. Lembrando que, independente de qualquer situação que você esteja passando aí, no seu eu, lembre que você pode estar sozinho com a sua família, você pode estar sozinho no seu relacionamento conjugal, você pode estar separado, você pode estar com algum companheiro, alguma companheira, alguma amizade ou sem amizade. Você pode estar sozinho, você pode estar sofrendo, você pode estar chorando, mas não se esqueça que a sua espiritualidade sempre estará com você, sempre te guiará, sempre estará ao seu lado para poder te ajudar e te falar aquilo que é benéfico para você, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que é para a sua caminhada, tá bom? E saiba que no final é você e o seu sagrado. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau!